Como que as mudanças regulatórias, os agentes e os órgãos regulatórios têm contribuído para o desenvolvimento do mercado de capitais, com a introdução de novas tecnologias e novos arcabouços aqui para o mercado crescer, expandir e o crédito ser potencializado aqui em relação aos mercados mais avançados. Fábio, conta pra gente aqui quem são esses agentes regulatórios e por que alguns pilares de inovação, algumas agendas que foram instituídas pelo Banco Central, pela CVM, têm contribuído muito para o Brasil avançar no mundo de tokenização, crédito privado e crédito. Primeiro é importante dizer o quão bem posicionado o Brasil está em relação, né, às outras nações no desenvolvimento e no uso de soluções baseadas em tokenização. O Brasil é um dos líderes quando se fala de tokenização de ativos. Isso se dá muito pela importância que esse assunto alcançou nos órgãos reguladores, né? Aqui no Brasil, quando se fala de mercado financeiro, eu digo que a gente tem o pai e a mãe, né? A gente tem o Banco Central e a CVM, que de uma forma muito rápida assumiram os seus papéis. Então o Banco Central olhando para instituições financeiras e olhando para esse mundo de criptoativos e transações e meios de pagamento e regulamentação das empresas que oferecem esse tipo de serviço de custódia, transações, as exchanges, e a CVM olhando para o investidor, olhando para o papel das instituições que trabalham com ativos de valor mobiliário. E aí, toda vez que nós falamos de tokenização de ativos e de RWA, de crédito, de dívida, de direitos futuros, a gente está falando de regulamentação da CVM. As duas instituições têm uma agenda regulatória extremamente propícia ao desenvolvimento das inovações baseadas em blockchain, tanto CVM quanto o Banco Central, com o Sandbox, com abertura de diálogo com a comunidade e com... A CVM está com consulta pública agora para revitalização, né, de uma das normas, né, da CVM 88, que justamente é um dos primeiros espaços para quem pretende ocupar nessa posição de provedor de tecnologia ou provedor de tokenização de ativos do mercado para o mercado de capitais. Isso inclui mercado de crédito, quer dizer, um dos grandes potenciais de blockchain é justamente trabalhar todo o ciclo de vida do crédito, desde a originação, né, desde todas as etapas de validação, escrituração, transparência, fragmentação das operações, e do outro lado do investidor. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. O Banco Central recentemente fez, né, um conjunto de publicações endurecendo um pouco a regra ou deixando mais claro o que as empresas privadas precisam para se posicionar como operadores desse mercado, e a CVM está em vias de fazer publicações, né, das novas, né, interpretações tanto da 88 quanto de outras normas. Tem uma norma que é a 135, que está se falando, né, a norma light aqui para viabilizar e acelerar a tokenização de ativos no mercado de valores imobiliários. Então eu diria que a gente está muito bem posicionado, com espaço aberto para a inovação acontecer, e eu espero ver bons projetos e boas soluções de tokenização no mercado. Sob a sua perspectiva, agora para 2026, você entende que continuam os avanços dessa agenda? Então você falou de Banco Central, pai, CVM, a mãe. Você acha que o casal continua andando e um olhando para o outro e trabalhando de forma complementar? É uma bela analogia, porque eu acho que por alguns anos o casal não estava se entendendo qual era o papel de cada um deles, né? Mas cada vez mais isso está claro, né? Essa agenda ela parece bastante límpida hoje, né? Quando a gente pensa, né, na divisão dos papéis, né? A CVM olhando muito para o lado da proteção do investidor, ao mesmo tempo a regulamentação e fiscalização desse mercado, né? É natural que as regulamentações e as normas da CVM comecem a flexibilizar. A CVM passou também por algumas edições do seu Sandbox, então já dialogou muito com o mercado, já experimentou, já permitiu operações tokenizadas, né, em escala controlada. Então esse mercado ele deve escalar, né? E aí o caminho normal para a escala desse mercado é o crédito. Quer dizer, assim, o que eu percebo, assim, é que alguns mercados enfrentam um pouco mais de resistência. O mercado imobiliário hoje está enfrentando um pouco dessa resistência do pode ou não,
posso, né, editar uma matrícula com, né, um endereço, né, de um smart contract que gerencia, né, ou que administra. Está um pouco mais difícil essa seara, mas o crédito não. Acho que a gente vai experimentar e viver operações de crédito destravadas, seja para recebíveis performados, créditos do agro, créditos, antecipação de recebíveis de todas as ordens, né, que isso já está bastante claro na legislação, né, a possibilidade e a viabilidade dessas operações acontecerem com o uso de tokenização. E não, acho que não só isso, né? Outros insights trazidos, por exemplo, CVM 175, que regula a indústria, né, de crédito, a CVM entendendo que o Banco Central, introduzindo medidas de proteção ao crédito, de fiscalização dos agentes de mercado, de acompanhamento do ciclo de vida dos recebíveis, só traz a ganhar para todos, né? Segurança jurídica, eliminação de assimetrias de informação, diminui o potencial aqui de fraudes. Exato. E de operações não padronizadas. Então, a CVM 175 eu acho que é um bom exemplo dessa parceria, né? Então, os ativos sendo registrados numa entidade fiscalizada e regulada pelo Banco Central, as casas registradoras com uma interoperabilidade viabilizada por mecanismos testados, estudados e instituídos aqui por um fiscalizador, não só instituidor dos conceitos, mas fiscalizador também do mercado, já traz aí alguns benefícios. Então, CVM 175 é um exemplo, toda a implantação da norma dos recebíveis de cartão trouxe N mudanças e benefícios que hoje ninguém tem dúvida de que foram 100% importantes para a gente ter garantias e mecanismos mais sólidos aí para o mercado de capital e o crédito privado, né? E esse é o papel do regulador, né? Determinar o que é possível, o que pode e o que não pode ser feito, fiscalizar, porque esse é o que se espera, né? O investidor, ele crê no nosso mercado, que é bastante maduro, que é bastante consolidado, justamente pela presença desses reguladores e que, felizmente, tem uma agenda positiva em favor da inovação, assim como foi com o Open Finance, com o Pix, como tantas outras inovações, o projeto do Drex que você comentou, que ele não foi interrompido, ele só deve ganhar novos contornos, né, a partir desse ano, mas definitivamente as nossas, né, entidades aqui estão atentas e viabilizando a inovação.